Samurai Champloo é um dos clássicos do universo dos animes. Uma obra que experimenta culturas e narrativas diferentes da que estamos acostumados. Dirigido e criado por Shinichiro Watanabe, tem um equilíbrio perfeito entre um roteiro maduro, música e muito conceito. Ele utiliza a música em suas obras quase como uma linguagem universal. Mas em Samurai Champloo, ele vai além. É como se a trilha sonora também fosse um personagem presente, que nos acompanha durante toda a trajetória, não só enfeitando os ambientes, mas tornando o que eles são de fato. Samurai Champloo estreou como um anime em 2004, na Fuji TV, misturando samurais, cultura pop e hip hop de um jeito inédito. O que inicialmente dividiu opiniões no Japão, ganhou força internacionalmente quando passou a ser exibida pela Adult Swim nos Estados Unidos, tornando-se um clássico cult que atravessou fronteiras e gerações. É impossível assistir Samurai Champloo e não se sentir bagunçado. E na verdade, você não vai sair ileso. Oiê, eu sou a Nazura, artista, pesquisadora, e essa aqui é minha desculpa oficial para falar de todas as loucuras que passam na minha cabeça quando eu assisto um anime e poder chamar isso de trabalho. Bem-vindo ao próximo episódio, o meu programa quinzenal aqui na TV Perifacom. Antes da gente continuar, curte, comenta e compartilha esse episódio com um amigo para você ter com quem conversar quando terminar esse EP aqui. Bora relembrar o que rolou em Samurai Champloo, mas sem spoiler, do jeito que só a gente sabe. A história, ela se passa numa versão meio maluca e estilizada do Japão do período Edo, que foi basicamente o começo do fim da Era de Ouro dos samurais. Nessa época, a espada já estava deixando de ser o principal instrumento de poder, dando lugar à política e às intrigas. Mas em Samurai Champloo, nada é muito certinho, e essa base histórica vira palco para uma mistura incrível com o hip hop. Logo no começo da série, a Fu conhece o Mugen e o Jin, e os dois acabam brigando feio um com o outro, numa luta que destrói o lugar onde ela trabalhava como garçonete. No meio dessa confusão, os dois são presos e quase executados. A Fu salva os dois e, em troca, pede que eles a acompanhem na missão de encontrar o samurai que cheira girassóis. Muito a contragosto, mas movimentados pela honra samurai, eles aceitam o pedido e a partir daí é como se fosse uma antologia. Cada episódio é uma história e cada história é um aprendizado. E quando a gente fala que tem hip hop, não é só a trilha sonora, é sobre hip hop mesmo, hip hop de fato. A trilha, ela tem uma pegada rap noventista, traz essa ideia de sample, tem um episódio sobre grafite, a forma que os samurais lutam lembram muito movimentos de b-boys e do breakdance. O Watanabe, ele trabalha todos os elementos da cultura, inclusive o quinto, que é o conhecimento. Em uma entrevista, ele disse o seguinte: o conceito do hip hop me influenciou mais do que a música em si. Por exemplo, o sampleamento. Essa forma de arte transforma músicas antigas em novas e ousadas. Então, decidi experimentar a parte emocionante de um gênero antigo chamado Jidaigeki, um drama histórico japonês, e transformá-lo em uma nova animação ousada. O Jidaigeki é um gênero japonês de filme, televisão e de teatro que significa drama de época, geralmente ambientado no período Edo, de 1603 a 1868, que retrata a vida de samurais, fazendeiros, artesãos e comerciantes, frequentemente culminado na luta de espadas. Seja o papel principal de samurai ou plebeu, o teatro, a série ou o filme de Jidaigeki geralmente atinge um clímax com uma imensa luta de espadas pouco antes do final. Jidaigeki foi tão influente no cinema que inspirou o nome de um grupo de guerreiros mais populares da cultura pop, os Jedi. E é isso, o Watanabe, ele pegou o Jidaigeki, jogou hip hop em cima, deu play e criou um clássico. O trio que a gente acompanha é bem parecido com um dos outros shonen. Uma garota que é o coração, um gótico e um esquentado. Dá pra colocar isso em várias outras obras. Mas eles não são só isso, claro. Eles têm algo que os conecta de uma maneira absurda e que ainda se relaciona com o hip hop.
Mesmo que o Mugen ele seja visto ali agindo com a ginga de um rapper, os 3 personagens carregam muita rebeldia. A Fu deixa tudo pra trás pra seguir o que ela acredita, apenas confiando no seu olfato. O Mugen ele prefere morrer a se ajoelhar, e o Jin ele se recusa a servir a tirania, mantendo um código de honra muito pessoal. Eles discutem o tempo todo, mas estão sempre salvando uns aos outros. E é muito gostoso acompanhar a mudança que eles vão tendo durante essa busca. E falando em conexão, tem outro personagem nessa história que a gente não vê, mas sente o tempo todo, que é o Som. A trilha sonora foi uma colaboração entre Nujabes, Fat John, Tsutie, do Chaka Zombie, e Force of Nature, KZA e DJ Kent. Mas eu queria destacar a contribuição do Nujabes. O Nujabes é o nome artístico do músico Jun Seba, que nasceu em 7 de fevereiro de 94 em Tóquio, no Japão. Ele abriu 2 lojas de discos, a T Records e a Guinness Records, e o Nujabes vem de uma família japonesa com forte apreço pela música. O pai dele era pianista de jazz amador, o que expôs ele ao jazz desde muito pequeno, uma influência profunda para sua estética futura. Ele é visto como o produtor japonês que criou o boom do hip hop jazz no final dos anos 90, início dos anos 2000, sendo agora chamado de originador do hip hop lo-fi. Ele costumava usar samples de discos analógicos, do soul e do jazz, e é ele quem assina a abertura do anime e o encerramento principal. A música de Samurai Champloo foi tão bem pensada que em 2006 foi classificada pela IGN como a 10ª entre 10 melhores temas de trilha sonora dos animes de todos os tempos. Além do anime, o Nujabes ele lançou álbuns que se tornaram clássicos, tipo o Metaphorical Music, de 2003, e o Modal Soul, de 2005. As produções dele misturam samples super bem costurados, instrumentais lindos e uma batida cheia de detalhe. Tudo isso cria um som calmo, introspectivo, que dá aquela vontade de fechar o olho e só sentir. É uma música contemplativa que faz companhia para o nosso silêncio. Samurai Champloo permitiu que Nujabes colaborasse com outros produtores musicais como o Fat John. E infelizmente o Nujabes faleceu de uma forma muito trágica num acidente de carro em 2010, com apenas 36 anos. Mas a sua obra se tornou imortal como sua genialidade e sensibilidade também. Em sua única entrevista dada para falar do álbum Metaphorical Music, lançado em 2003, Nujabes fala algo muito interessante. A música é uma metáfora. Quero expressar o que penso e sinto no dia a dia. Muita gente segue fórmulas, analisa tendências. Eu não quero isso. E é aí que as coisas conversam com Samurai Champloo. Watanabe, assim como Nujabes, não seguiu fórmulas para construir o anime. Ele sampleou o mundo, o tempo e a história. Além de ser uma obra anacrônica, ou seja, alguns elementos parecem não estar no tempo certo da história, Samurai Champloo vai muito além disso. Ele coloca elementos da contemporaneidade negra no Japão Edo, traz musicalidade japonesa pro hip hop. Isso cria o novo, dentro do antigo, do tradicional. E toda essa mistura criou algo mágico. Em essência, samplear é quando você pega um pedaço de uma música já existente, pode ser uma batida, uma melodia, um vocal ou até mesmo uma fala, e encaixa isso numa nova criação. E o mais legal é que esse pedaço não vem pronto. Você corta, edita, muda o tempo, faz loop, transforma, até virar outra coisa. É como se fosse uma colagem sonora, uma conversa entre o passado e o presente. E Champloo vem da palavra okinawana champuru, que significa misturar e combinar.
E toda essa mistura, samurai, break, grafite, batida, honra, saudade, ressoa forte com quem vive na contramão da história oficial. Tianplo é sobre rebeldia estética, mas também é sobre o direito de existir do seu próprio jeito. Tem algo aí que é muito hip hop. A forma que ele articula tudo isso com conhecimento, com a colaboração, com o senso de comunidade para construir esse universo. Isso não tá só restrito a Samurai Champloo. Não foi a primeira vez que duas culturas que parecem muito distantes colidiram e criaram coisas incríveis. Temos Afro Samurai, que tem trilha sonora do integrante da Utan Clan. Ou se a gente quiser puxar para a história, a gente tem o Yasuke, samurai africano, que serviu para o senhor feudal japonês Oda Nobunaga no século XVI. E toda essa simbiose chega aqui no Brasil com a música Yasuke do Emicida, o álbum Movimento Rápido dos Olhos do Rashid, no mangá que o Neil tá lançando e até essa pesquisa que eu desenvolvo desde 2020. E é isso, samplear o tempo sempre cria algo novo. É como se a gente pudesse olhar para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. E é por isso que eu amo Samurai Champloo. E se você ficou até aqui, tem um presentinho, uma playlist com toda essa vibe de Samurai Champloo, de hip hop anos 90, para você na descrição desse vídeo. Se você gostou e ama pensar pensamentos sobre anime, curte, comenta, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais, segue o canal da TV Perifacom e não deixa de acompanhar os outros programas da grade. Beijo, te vejo no próximo episódio.